A graça e a paz do Senhor, amém? Pode sentar aí no seu lugar, aleluia. É aqui que a gente se sente bem, não há outro lugar melhor. Você crê nisso? Ou você acha que ainda tem um lugar melhor? Amém? Sabe, é aqui que a gente se sente muito bem. Aleluia. Sabe, querido, quarta-feira passada nós começamos a ministrar sobre os frutos do Espírito. Quem estava aqui na quarta-feira? Amém. Se você não estava, tá lá na página da igreja, entra lá e você vai assistir a parte 1 dessa ministração. Então hoje nós vamos continuar falando sobre os frutos do Espírito, parte 2. Amém? Aleluia. Você sabe, querido, é maravilhoso nós falarmos sobre os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito são a expressão do caráter de Cristo. Amém? Sabe? E eles são aspectos específicos da sua vida e do seu ser. E nós, como cristãos, precisamos andar como Cristo andou, ser como Cristo é. Pode passar, em nome de Jesus. Frutos do Espírito. Então, vamos lá, vamos recapitular. Pode passar. O que nós já falamos na semana passada. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Pode passar. Aleluia. Amém. Você sabe, querido, esse texto é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que teve a ideia de comparar as virtudes do Espírito com frutos. Por quê? Porque quando eu tenho Cristo dentro de mim, automaticamente eu tenho que frutificar. Porque os frutos do Espírito são a expressão do caráter de Cristo. Se eu tenho Cristo em mim, então os frutos precisam ser expressos. Amém? Glória a Deus. Então, automaticamente, quem está em Cristo vai dar bons frutos. Fala assim comigo, bons frutos. E você sabe, como nós falamos na semana passada, o próprio Jesus mencionou na parábola da videira verdadeira, sobre a questão dos frutos, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Quem não estiver em mim não pode dar frutos. Só pode dar frutos quem estiver em mim. Amém. Sabe, o próprio Jesus disse isso. E só recapitulando, como que os frutos são divididos? Primeiro, bênçãos internas, que foi o que nós falamos na semana passada. Amor, alegria e paz. Amém. Bênçãos externas, que é paciência, bondade e benignidade. E bênçãos verticais. Fidelidade, mansidão e autocontrole. Glória a Deus. Nós também falamos sobre algumas lições que nós aprendemos com os frutos naturais. Quem lembra? Quais são as lições que nós aprendemos com os frutos naturais que servem para o nosso espiritual? Vamos lá. Primeiro, é um produto da maturidade. Um fruto, para ser bom, precisa estar maduro. Pode passar. É um produto para o nosso prazer. Ninguém gosta de comer fruta verde. É assim ou não é? Se comer fruta verde pode dar vários efeitos colaterais. É assim ou não é? Vamos lá. É um produto também para a nossa alimentação. Então, os frutos, eles servem para nos manter, para nos suprir, para nos fortalecer. Amém? E, por último, é um produto para reprodução. Cada fruto vai reproduzir de acordo com a sua espécie. Então, essas são lições naturais que nós aprendemos e trazemos para o nosso espírito. Amém? E com base nisso, como nós usamos na semana passada, nós vamos falar sobre os 3 tipos básicos também dentro de cada fruto do Espírito. Vamos falar sobre o fruto artificial, o fruto falso do mundo, o fruto verdadeiro do Espírito e o fruto podre da carne. Semana passada nós falamos sobre amor, alegria e paz. Hoje nós vamos falar sobre paciência. Fala para quem está do seu lado, paciência. Bondade e benignidade. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos externas. Semana passada falamos sobre as bênçãos internas.
falamos sobre os conflitos que temos que viver diariamente dentro de nós. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos externas. Paciência, bondade e benignidade. Então, o primeiro fruto que eu quero já mencionar é sobre a paciência. Fala para quem está do seu lado, fala assim, paciência. Sabe, querido, sem dúvida nenhuma, a paciência é uma das virtudes fundamentais na vida daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. É assim ou não é? É fundamental, paciência. Porque se tem gente que gosta de atormentar, é atormentar crente, é ou não é? Ah, então você é tudo certinho? Então você não bebe? Então você não fuma? Você não faz isso? Você não faz aquilo? Isso, aquilo, outro? Até parece que a gente segue uma lista de regras, mas na realidade é o nosso estilo de vida que não condiz mais com o mundo. Amém? Glória a Deus. Alguns aí estão atentos, fica esperto aí. Sabe, querido? Mas se por um lado a Bíblia enfatiza a necessidade de ter um espírito paciente, por outro lado também, ela deixa claro também que a falta de paciência, ela vai resultar inevitavelmente em obras da carne. Se você não tem paciência, inevitavelmente vai resultar em obras da carne. É assim ou não é? E quais são as obras da carne que vão ser geradas? Vai ser dissensões, brigas, explosões e ira. Fala assim, misericórdia. Você vê muita gente explodindo por aí? Sabe, às vezes eu vejo gente brigando no trânsito. Querido, isso é um perigo demais. Você discutir no trânsito. Você não faz isso não, né? Não, aqui na vida plena não, né? Amém. É um perigo você discutir no trânsito. Imagina, você toma uma fechada e xinga o camarada. Ah! Você xinga de tudo quanto é nome. O cara acabou de ser traído. Ou perdeu alguém muito querido. Tem nada a perder. Foi mandado embora, a empresa faliu. O cara sai do carro. Tem nada a perder. Já pensou? Acabou com a vida por causa de paciência. Respira fundo e fala assim, paciência. Existem muitas pessoas impacientes por aí, é ou não é? Muitas pessoas. Você chega na fila do banco, sempre tem aquele que reclama do tempo da fila do banco. Sempre tem aquele que reclama da qualidade do pão. Sempre tem aquele que reclama de tudo. Paciência é um negócio terrível, é ou não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, ele usa 2 termos, sabe, que são traduzidos como paciência no original. O apóstolo Paulo, quando ele fala com Timóteo, quando ele menciona Timóteo falando sobre paciência, ele usa 2 termos no original grego. Sabe, o primeiro deles é a palavra epiex, que expressa uma atitude bondosa, conciliadora, flexível, razoável, abnegada. Olha o que ele diz lá em 1 Timóteo, quando ele se referia a isso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 3. Ele diz assim, quando ele usa esse termo, epiex. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. 3. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento. Fala assim comigo, nem briguento. Misericórdia. Você conhece gente que é muito briguenta aí? Não ri para não se entregar. Mas deve ser pacífico e calmo. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo com relação a pacífico e calmo, ele está se referindo a epiex, que é uma atitude bondosa, conciliadora, flexível, razoável. Amém? O segundo termo é a palavra enexikakos. Estou chique no grego aqui, hein? Tá pensando o quê? Sabe, que literalmente fala sobre suportar. Fala assim comigo, suportar. Resistir. Amém? Resistir sobre o quê? Sobre o mal. Amém? Quando Paulo usa esse contexto, ele usa lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, olha lá.
O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente. Provavelmente por Paulo usar esse contexto sobre suportar o mal, alguém estava tendo algum problema, alguma dificuldade. Você sabe, querido, Jesus permaneceu no centro da vontade de Deus. Lembrando que os frutos do Espírito, eles traz para o caráter de Cristo. Amém? Então, uma das características de Cristo também era paciência. Cristo era paciente. Era ou não era? Porque o que tinha de gente doida rodeando ele, um mestre da lei, conhecedor da palavra, pergunta para Jesus, mas mestre, como que pode um homem nascer de novo, caso ele vai voltar para a barriga da mãe? Jesus tinha que ter paciência ou não tinha? Sabe? É forte isso, querido, porque a fé, a esperança e o amor capacitaram até o fim de tudo aquilo que precisava ser cumprido, até a sua grande missão divina. Qual que é o fruto falso da paciência? Qual que é o fruto falso da paciência? A paciência não é atitude fatalística. Olha lá. A paciência não é uma atitude fatalística. O fatalismo nos diz o que será e que nada mais pode ser feito ao respeito. É do jeito que é, não dá mais, é desse jeito, não tem como. Não tem como curar, não tem como resolver isso, não tem como pagar a conta. Sabe, paciência não é você se conformar, não é o fatalismo, não é o fim, não é você decretar, não, acabou, esse é o fim. Isso não é paciência. Paciência não é decretar que acabou. Amém? Não é uma resignação onde desistimos e cedemos a tudo e a todos. Tem aquele certo tipo de pessoa para ter paz, para ter... para acabar logo com a discussão, com a guerra, já cede logo, é ou não é? Mas por dentro ainda existe uma grande guerra. Obrigado. Você sabe, paciência não é atitude passiva ou inativa. Igual a gente está vendo aí os 3 macaquinhos conhecidos, né? Não vê, não ouve e nem fala. Às vezes muitas pessoas acham que isso é um sinônimo de paciência. Vou ficar quieto, não quero ouvir nada, não quero ver nada e não quero falar nada. Paciência não é inatividade ou passividade. Amém? Sabe? E qual que é o verdadeiro fruto da paciência? A palavra paciência significa, literalmente, fala assim comigo, temperamento longo. Quando você tem paciência, você tem um temperamento. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho pavio curto. Precisa aprender a ter um temperamento longo. Aonde que você encontra paciência? Em Cristo. Está vendo? Se eu tivesse um presente aqui agora, eu ia te dar um presente. Você só encontra paciência em Cristo. Como que eu recebo a paciência? Sendo cheio, tendo a vida de Deus em mim. Não adianta você querer ser paciente simplesmente meditando no alto de uma montanha com uma música lo-fi ao som de cachoeira. Dentro de você ainda continua uma guerra. A paciência só é gerada através do Espírito. Amém? A verdadeira paciência. Amém? Às vezes a gente vê muitas pessoas fleumáticas. Ah, nossa, que pessoa paciente. Às vezes por dentro está cheio de dúvida. Está cheio de conflito, porque se tem uma coisa que o fleumático é duvidoso. Abraão era fleumático. Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Levou a família. Abraão, vai, faz isso. Vai por aquele caminho. Abraão foi, fez tudo contrário. Você sabe, querido, o verdadeiro fruto da paciência, a Bíblia faz referência à paciência de Deus, a qual é tardio em irar-se e cheio de misericórdia com a humanidade. Deus, ele é tardio em se irar-se. Amém? Deus, ele é tardio. O que significa tardio? Deus, ele tem paciência. Deus, ele espera.
ele não é, você errou e ele é tardio em se. Mas saiba de uma coisa, olha o que diz em Números capítulo 1, versículo 3. O Senhor é paciente, fala assim comigo, o Senhor é paciente, glória a Deus, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. O Senhor é paciente, amém? Mas Ele também é poderoso, e vai julgar de acordo com... Então, quer dizer... Então, Deus ele é paciente, não quer dizer que Deus é inativo. Deus está fazendo vista grossa. Por que que só os bonzinhos morrem e os maus continuam vivos? Essa é a grande pergunta, é ou não é? Mas será que os bonzinhos têm o mesmo fim que os mauzinhos? É isso que você tem que levar em consideração. Nós só estamos aqui de passagem. Nossa morada é o céu. Amém? Se os bonzinhos estão morrendo é porque são bons demais e Jesus quer eles perto deles. Amém? Se os maus estão aqui, dê graças a Deus, porque o Senhor está dando tempo para eles renovar a vida deles. Amém? Então, se você está aqui, saiba que o Senhor está dando tempo. Só fica quem é mau. Se só fica quem é mau, então você está nessa lista. Amém? Não adianta você querer, eu sou bonzinho, não posso ir. Não, se você for, é porque você é bonzinho. Amém? Sabe, querido, a continuação do versículo diz assim: ele anda pelo meio das tempestades e de ventos violentos, as nuvens são o pó que os seus pés levantam. Meu Deus do céu. Sabe, querido, Deus ele é paciente, mas ele não é passivo. Deus ele é paciente, mas não é inativo. Amém? Jesus ele foi muito paciente com seus discípulos, foi ou não foi? Ele esperou em amor para que cada um deles respondesse a sua mensagem de vida eterna. É assim ou não é? A sua mensagem de vida, as verdades do Evangelho. Paciência significa esperarmos com fé. Fala assim comigo, paciência. Significa esperar com fé. Amém. Sabe, querido, tem um versículo muito interessante que diz que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Paciência nada mais é do que esperarmos com fé, esperança e amor para que a vontade de Deus seja realizada numa determinada situação. Você está passando por algo? Tenha paciência. Mas não é uma paciência que você adquire vendo filme. Eu vou ficar tranquilo aqui, vou assistir uma série. Eu vou tomar uma para relaxar. Eu vou fumar uma aqui para me ficar tranquilo. Não, esse tipo de paciência não é a paciência que vai gerar fé e transformar a sua vida. Esse é um tipo de paciência ilusória, sabe? É um tratamento de câncer com dipirona. Está entendendo? Para que você entenda. Amém? Sabe, querido, é interessante isso aqui porque Deus ele nunca desiste com relação ao seu propósito para nossas vidas. Deus ele nunca desiste. Deus ele tinha um plano para você antes mesmo de você nascer. Amém? Sabe, isso é poderoso demais, querido. Então, tão pouco nós poderíamos desistir dos planos que Deus tem para nós. Se Deus não desistiu dos propósitos que Ele tem para nós, por que nós desistimos? Nós não podemos desistir dos propósitos de Deus para nós. Amém? Sabe, se Ele começou, Ele não vai parar até terminar. Ou melhor ainda, como a nossa vida é sempre um processo de ciclos, Deus não vai parar de terminar o que Ele precisa fazer. Então, todos os ciclos da sua vida precisa terminar algo. Todos os ciclos da sua vida, Deus está presente para trabalhar em você, para terminar algo. Deus ele está terminando algo em você, que quando ele acabar, vai entrar num próximo ciclo para voltar a terminar de novo. É um tratamento constante. Amém? Até que Jesus venha. Você crê nisso? Paciência, segundo Deus, produzirá no fim uma perfeição segundo Deus é. Amém? Qual que é o fruto podre que vai contra a paciência? Sabe, Deus tem um remédio para impaciência. Amém? O fruto podre da carne é impaciência. Fala assim comigo, impaciência. Talvez você está impaciente aí, porque você já sabe quais são os frutos do Espírito.
Aí eu estou falando sobre paciência. Você sabe quais são os próximos e fica impaciente esperando que o próximo chegue para me falar. Descansa. Amém? Experimenta. Degusta a palavra. Daqui a pouco eu chego lá. Amém? Sabe, quando ficamos irritados, quando ficamos irritadíssimos, quem aqui fica assim às vezes? A mulherada normalmente é na época do TPM, né? Os homens não têm TPM, então, constantemente, né? Só por causa das contas, fica irritadíssimo. Sabe, isso significa que nós estamos super sensíveis. Quando nós estamos irritadíssimos, isso significa que nós estamos super sensíveis a qualquer coisa que acontecer ao nosso redor. É assim ou não é? Quando nós estamos impacientes. Quando eu estou impaciente, querendo resolver alguma coisa, o menino vem e corre. Menino, para de correr. É assim ou não é? Sempre correu. Quando você está impaciente, a televisão, abaixa a televisão. Para que esse negócio dessa altura? Você está impaciente, apaga essa luz. Pelo amor de Deus, só eu que trabalho nessa casa. É assim ou não é? Quando você está impaciente, você vê a comida indo para o lixo e fala, meu Deus do céu, isso aqui... Quando você está impaciente, tudo fica super sensível ao seu redor. É ou não é? Tudo te incomoda, a mínima coisa te incomoda. É assim ou não é? A frustração, querido, é um sentimento de desamparo que temos quando estamos numa situação difícil que não podemos mudar. Parece que a gente não encontra fim, não encontra saída, e a gente acaba ficando impaciente. Impaciência vai contra o fruto do Espírito, que é a paciência. Amém? Sabe, querido, há poder no fruto da paciência. Parece difícil, mas há poder no fruto da paciência. Sabe, é o poder de esperarmos em Deus enquanto esperamos nos homens. Amém? A única mudança que pode ser feita é na nossa atitude. Amém? A paciência, ela flui na fé, no poder e no propósito, na promessa de Deus. Por essa razão, nós não podemos deixar de pedir ao Senhor, Senhor, nos dê paciência. Nós temos que constantemente orar, Senhor, me dê paciência, porque paciência é um dos frutos do Espírito. Ela é uma das qualidades de Cristo. Nós precisamos ter paciência. Amém? Quando você estiver irritadíssimo, impaciente, saiba que tudo ao seu redor não vai estar bom. Por mais que esteja bom, não vai estar. Porque você está irritadíssimo. Impaciência é um dos frutos podres da carne e não do Espírito. Amém? Aleluia. O segundo fruto do Espírito fala sobre bondade. Mas antes da gente ir para a bondade, fala para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, seja paciente. Comigo. Amém. Ficou mais difícil agora repetir, né? Aleluia. O segundo fruto é o fruto da bondade. Fala assim comigo, bondade. Você sabe que a palavra bondade na Bíblia se aplica àquilo que proporciona satisfação estética ou moral em nós. Amém? Sabe, no hebraico a palavra para expressar esse conceito é tob. Amém? Literalmente significa agradável, alegre. Amém? No grego, há duas palavras para traduzir essa ideia. A primeira é ágatos. Fala assim comigo, ágatos. Que significa bom. Amém? Que é o termo usado por Paulo quando indica o fruto espiritual da bondade. Amém? O segundo termo é kalos. Fala assim comigo, kalos. Tá vendo? Você está fera já no grego original, hein? Amém? Que significa belo. Amém? Que tem a ver com harmonia. Bondade, portanto, querido, tem uma dimensão ética e uma dimensão estética.
Amém? Como isso, pastor? Sim, bondade tem uma dimensão ética e uma dimensão estética. Na dimensão ética, significa viver de acordo com padrões elevados. Quando você é bom, de acordo com o fruto do Espírito, você segue padrões elevados. Na dimensão estética, pode ser entendida como beleza interior. Não é só algo externo, mas o seu interior também há bondade. Amém? Sabe, a vida cristã é aquela vivida no Espírito. Eu quero te dar um ouro aqui. Na verdade, querido, a vida cristã só é possível no Espírito. Amém? Fora dele, a nossa vida é como a de qualquer pessoa. Não nos difere de jeito nenhum das outras pessoas. A vida no Espírito só se baseia no Espírito. Você só consegue através do Espírito. Não tem como você ir para um retiro espiritual para ser espiritual. Se você não andar no Espírito, você vai gastar dinheiro. Amém? Sabe, Jesus era uma pessoa muito dócil. Era uma pessoa muito boa, era ou não era? Esse é um outro aspecto do caráter de Deus. Isso traz um caloroso sentimento de ternura e benignidade moral para nós, é ou não é? Sabe, Deus ele é poderoso. Qual que é o falso fruto da bondade? Qual que é o falso fruto da bondade? Olha lá, eu não falei para você que eu ia trazer para você? Olha lá. Quem gosta de pera aí, levanta a mão. Mas essa foto aqui é de uma loja que vende produtos falsos, tá vendo? A mordidinha aqui, alguém achou que era de verdade. Alguém mordeu a pera achando que era de verdade. Sabe, os frutos falsos, ele tem aparência, já falei na semana passada. Ele tem aparência, ele tem a forma, mas não tem o sabor. E não tem o aroma. Ele tem a forma, tem o tamanho, ele é a cor, tudo parecido, mas o cheiro e o sabor é totalmente diferente. Esse é o fruto falso da bondade. Sabe, o fruto falso da bondade, o fruto da bondade não é uma atitude uma atitude fraca e permissiva, de alguém que está disposto a ter paz a qualquer custo. Sabe, bondade não é você abrir mão. Nossa, eu sou muito bom, então eu quero ter paz. Aí, em vez de você resolver a situação, você vai empurrando com a barriga, que diz o termo, né? Você vai empurrando com a barriga. Não, depois a gente resolve isso aí, porque eu sou muito bom. Não, tá bom, então faz do seu jeito. Aí dá tudo errado, porque você poderia fazer de um jeito diferente, mas você quis ter paz a qualquer custo. Vai, gasta dinheiro. Pode comprar. Porque você quer ter paz. Você não arruma essa torneira, paga alguém para arrumar, vai, paga. Aí você vai ver a conta, a torneira para arrumar, R$150, mais o canador, R$200, sendo que era só você trocar o corinho. 50 centavos. É ou não é? Sabe, por isso que nós precisamos entender, o fruto da bondade também não transgride facilmente os princípios. Muito menos é uma moleza sentimental. Amém? Onde o nosso coração domina a nossa cabeça. Se o coração domina a sua cabeça, você não está sendo bom. Eu sigo o meu coração. Tem pessoas que andam pelo coração? Tem ou não tem? Eu estou sentindo no meu coração. Na realidade, que nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é uma moleza espiritual, uma moleza sentimental. Só produzimos o bem pela presença do Espírito Santo conosco. Não tem como uma pessoa tentar ser boa se esse fruto não vem do Espírito. Amém? Talvez você veja assim, poxa, mas eu conheço pessoas que são muito boas, pastor. Mas são pessoas que são excelentes. Ela tem tudo, educada, boa, generosa, só não tem Jesus. Em outras palavras, ela não tem nada. Está entendendo? Porque a verdadeira bondade só vem do Espírito. Amém? Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque, sabe, fora dele a nossa inclinação
é para o caos, não para a beleza, é para a maldade e não para a bondade. Caos e maldade são naturais. Amém? Agora, beleza e bondade são espirituais. Amém? Nós estamos sendo naturais ou espirituais? Se dentro de mim há caos, há maldade, então eu estou sendo natural. Se dentro de mim há beleza, bondade, então eu estou sendo espiritual. Amém? Qual que é o verdadeiro fruto da bondade? Qual que é o verdadeiro fruto da bondade? A bondade é uma qualidade do coração que atrai as pessoas com cordas de amor. Sabe, é o retrato, ela retrata o cuidado de uma pessoa que se interessa pelo outro. Amém? Sabe, nas escrituras, bondade está geralmente ligada ao perdão. Aí, pastor, agora complicou. Perdão? As pessoas que eu não liberei perdão ainda. Sabe, somos semelhantes a Jesus. Ser semelhante a Jesus significa sermos bons com os outros. Amém? Solidários e perdoadores. Quando há bondade em você, também carrega dentro de você um espírito de perdão. Perdoador. Perdão, como a pastora gosta de dizer, perdão é sempre aquele que perde. Amém? Se você chega para alguém, vou te ensinar a pedir perdão. Quem quer aprender a pedir perdão? Perdão é aquele que perde. Amém? Eu fiz algo muito grave para o Ricardo. Muito grave. Machuquei o coração do Ricardo. Se eu chego para o Ricardo e falo assim, Ricardo, me perdoa, porque eu machuquei seu coração. Perdão. Eu perdi. Eu cedi. Mas se eu chego para o Ricardo e falo, Ricardo, me perdoe, eu machuquei seu coração, mas também você me tirou do sério naquele dia. Isso é desculpa. Amém? Existe uma grande diferença. Eu sempre ensino meus filhos a nunca pedir desculpa. Você me perdoa? Então tá bom. A nunca me pedir desculpa e sempre pedir perdão, porque perdão não se justifica. Perdão perde. Eu perdi, eu cedo. Não quero saber. Se você errou comigo, eu te perdoo, ou você me perdoa. Amém? Perdão é aquele que perde. Se você justifica o perdão, então não é perdão, é desculpa. Fala assim, misericórdia. E junto com a bondade vem o espírito de perdão. Amém? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Está conseguindo compreender aí? Sabe, a mais perfeita ilustração bíblica da bondade de Deus é a parábola contada por Jesus acerca de um homem caído à beira da estrada. Sabe? Por ele passaram várias pessoas. Se você conhece essa história do bom samaritano, entre elas 2 pessoas passaram pelo rapaz caído no chão. Mas elas não eram boas, essas pessoas que passaram. No interior delas não havia nada que os impulsionasse ou os que motivasse a ir em direção daquele viajante que estava caído no chão. Aquelas 2 pessoas que passaram. Sabe, querido, mas por outro lado, uma pessoa passou por ele, mas essa pessoa era boa. A sua bondade ignorou a lógica. A sua bondade, ela libertou do medo, da consequência e os custos do seu gesto. Para quem conhece a história do bom samaritano sabe que aquelas pessoas tinham uma rixa com certos tipos de pessoa. Então aquelas pessoas passaram e falaram, não vamos tocar nele que pode estar morto, vamos embora. Não vamos tocar nele que deve ser algum ladrão, fez algum mal para alguém. Mas o samaritano chegou, cuidou das feridas, retirou o homem dali, levou até um local adequado para ser cuidado, deixou dinheiro lá. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Sua bondade falou mais alto do que os seus afazeres e os seus compromissos. Aquele homem que passava por ali, aquele samaritano, tinha seus compromissos, tinha seus afazeres, e aquele dinheiro que ele tinha,
Eu acredito que era para investir em outras coisas. Mas ele pagou a estadia daquele homem que precisava ser tratado. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Essa é a mais perfeita expressão da bondade de Deus. Os 2 viajantes que passaram primeiro, eles deram o que tinha para dar. E o que eles tinham para dar? Nada. Porque eles não eram bons. Então eles deram o que eles tinham. Nada. Mas o terceiro viajante deu o que tinha para dar. O que ele deu? Bondade, porque era o que ele tinha dentro dele. Amém. Sabe, o que você tem dentro de você para dar para alguém? O que você tem dentro de você para dar para alguém? O que tem dentro de você aí? Amém. Sabe, a gente só consegue dar o que tem dentro de nós. Se você é uma pessoa muito bruta, ignorante, truculenta, pavio curto, não consegue ter relacionamento com ninguém, é o que você tem dentro de você, mas você pode mudar essa essência que está dentro de você. Amém. Nós só damos aquilo que nós temos dentro de nós. Amém. Se você é bom, é isso que você vai dar para as pessoas. Amém. Pegou a visão aí? Sabe, queridos, os frutos do Espírito só se manifestam quando estamos cheios do Espírito. Você só pode manifestar verdadeiramente a bondade do Senhor se você é cheio do Espírito. Amém. Qual que é o fruto podre da carne que se opõe à bondade do Espírito? Sabe? Quais são as características? Primeiro, ser cruel. Fala assim, misericórdia. Tem gente cruel? Tem. Ser cruel, passa aí. Ser rude. Se você se encaixar em alguma coisa, fique quieto aí. Só fala assim, Senhor, me muda agora, em nome de Jesus. Grosseiro, passa aí. Áspero. Falta de perdão e agressividade. Às vezes você pensa assim, algum desses aí eu passo. Esses aí eu não tenho não. Nem sou agressivo, às vezes você é agressivo com palavras. Às vezes a gente acha que essa questão da crueldade tem a ver com o contato físico. Ser rude, uma pessoa cruel pode ser uma pessoa vingativa. É ou não é? Uma pessoa rude pode ser aquela pessoa que constantemente, quando você vai conversar com ela, é aquela pessoa que só joga indireta, que vive... tem uma palavra que eu gosto muito, mas que eu detesto. Oi? Quando ela é uma pessoa irônica. A pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa irônica. Porque uma pessoa irônica, ela vai falar meias verdades e meias mentiras. Ela vai jogar no ar. Pô, David, seu cabelo tá estranho. Aí se o David se magoa, fala, cara, tô brincando, pô. Mas se o David fala, pô, não sei, cara, eu queria trocar de cabeleireiro. Cara, ó, tem o meu salão lá. A pessoa irônica é aquela que joga palavras no ar, não define nada. Se a pessoa se magoar, ela, não, tava brincando. Se não, tá vendo? Sabe, ironia é a pior coisa. Você pode ser uma pessoa rude, sabe? Você nem é irônico não, né? Amém, glória a Deus. Então, não é com você não, é só para você lembrar, tá? Se alguém aparecer, você já lembra, ó, a palavra que o pastor falou, aquela lá. Frutos do Espírito, fruto podre da carne. Grosseiro, áspero, falta de perdão. Sabe, até Jesus voltar, a gente vai se machucar com pessoas. Então, a gente precisa ter os frutos do Espírito dentro de nós, para combater cada fruto podre da carne, ser cruel, rude, grosseiro. Amém? Agressivo. Fala misericórdia. Sabe, não podemos ser bons e egocêntricos ao mesmo tempo. Não podemos ser bons e ter eu no centro ao mesmo tempo. Amém? Essas coisas não andam juntas. Um dos sinais de maturidade cristã é bondade. Fala assim comigo, bondade. Esse é um sinal de que você cresceu. Quando você aflorou um fruto novo dentro de você, que se chama bondade. Há muitos crentes se comportando como os 2 viajantes, você sabia disso? Fala assim, misericórdia. Há muitos irmãos que tocam sua vida só num plano natural, sem produzir frutos do Espírito. Sabe, crente cansado de fazer o bem, é crente que está abafando
os frutos do Espírito, o mover do Espírito, o agir do Espírito na vida. Amém? Você está cansado de fazer o bem para as pessoas? Hoje é o momento de você ser cheio do Espírito, para que os frutos externos transbordem sobre você. Amém? Você crê nisso, querido? Amém? Sabe, a bondade deve estar presente em nós, como filhos de Deus. Nossa tarefa como filhos é ser cheio do Espírito Santo e encher a terra de quê? De bondade. Sabe, querido, se nós não fizermos isso, o mundo não conhecerá, não verá a bondade de Deus através de nós. Não foi isso que Jesus disse? Que é através dos filhos que o mundo vai conhecer a bondade e o amor, sabe? É através dos filhos, através da comunhão dos irmãos que nós vamos expressar quem realmente Deus é. Amém? Sabe? Nós precisamos encher-se do Espírito para que a bondade do Senhor se manifeste sobre nós. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E terceiro e último, aleluia, glória a Deus, fruto da benignidade. Você está entendendo, querido, até aqui? Amém. Nós ainda vamos ter mais uma continuação dos frutos do Espírito. Deixei o melhor para o final. Então não falta. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essa palavra é um trava-língua. Amém? Sabe, Jesus, durante o seu tempo na terra, demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores, inclusive no momento da crucificação, quando estava todo mundo fazendo aquilo que você já conhece, a crucificação e tal, pessoas cuspiram, bateram, colocaram coroa de espinho. Jesus, ainda no último momento da vida dele, expressando toda a sua benignidade, disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala que Jesus tinha poder para dar ordem aos anjos e mudar todo o cenário, acabar, pronto, finish, vamos começar do zero. Tinha todo o poder para dar ordem aos anjos e os anjos tirarem ele daquela situação. Mas ainda assim, ali na cruz, ele mostra toda a sua benignidade. Está lá em Lucas 23, 24, que ele fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era um homem verdadeiramente benigno. Amém? Essa era uma das características de Jesus. Jesus veio para a terra para fazer a vontade do Pai. Você crê nisso? Sabe, a sua vida, a sua morte, a ressurreição, elas apresentam um perfeito quadro da benignidade do Senhor. Amém? E qual que é o falso fruto da benignidade? Benignidade não é autorretidão. O que é autorretidão? Retidão só encontramos em Cristo. Retidão é ter uma vida reta, é ter uma vida íntegra. Sabe, tem muitas pessoas que são muito boas, são muito retas, educadas, sabe, faz tudo certinho, paga as contas em dia, mas com relação a Deus está em falta. Essa pessoa, ela não é benigna, ela está se autopromovendo como uma pessoa reta. Amém? Mas benignidade não é autorretidão. Retidão nós só encontramos em Cristo, só em Cristo. Só aos olhos de Cristo você é uma pessoa perfeita. Se você sair da ótica de perfeita, tem tudo, só não tem Deus. É ou não é? E às vezes a pessoa, de tantas pessoas falar: nossa, como você é educado, como você é um bom vizinho, como você é maravilhoso. As pessoas têm até dificuldade de aceitar Jesus porque ela é boa demais e Jesus vai estragar se entrar na vida dela, é ou não é? Então essa pessoa é muito boa,
só não tem Jesus, então, em outras palavras, não tem nada. Retidão, nós só temos em Cristo. Benignidade verdadeira, só em Cristo. Amém? Sabe, querido, benignidade não é fazer o bem aos outros, para que possam receber louvor e gratidão dessas pessoas. Eu faço porque eu amo ser retribuído. Eu faço porque eu amo ver a gratidão das pessoas pelo que eu faço. Isso não é benignidade. Benignidade não é uma maneira de merecermos a nossa salvação. As nossas boas obras nunca, fala-se comigo, nunca poderão chegar ao santo padrão da benignidade de Deus. Amém? As suas boas obras nunca vai conseguir chegar ao santo padrão de benignidade de Deus. Então, a única forma de você ser benigno é ter os frutos do Espírito, ter Cristo dentro de você, transformando, transbordando em você. Amém? Glória a Deus. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Qual que é o verdadeiro fruto da benignidade? A palavra benignidade é usada 4 vezes no Novo Testamento. 4 vezes usada no Novo Testamento. No entanto, a palavra bom é usada 102 vezes. E é um termo genérico para excelência ou alta qualidade. Benignidade tem o seu uso nas Escrituras em 2 partes. Primeiro, fala assim comigo, o caráter. O que significa isso? O que nós somos. Então, a benignidade tem a ver com o nosso caráter, que significa o que nós somos. E a nossa conduta, fala assim comigo, conduta. O que fazemos. Então, benignidade tem a ver com o que somos e com o que fazemos. Amém? Qual que é o fruto podre da carne, que é oposto à benignidade? Maldade. Fala assim comigo, misericórdia. Olha lá. Fala misericórdia, meu Deus do céu. Você sabe, querida, a pessoa mais maligna da Escritura é Satanás. Você sabia disso, né? Não é o seu vizinho, não é o seu patrão. A pessoa mais maligna na Bíblia é Satanás. Amém? Ele é o próprio maligno. Qual que é o fruto podre da carne? Maldade. O homem maligno também é parcial, injusto, imoral. Sabe, querido, eu fico pensando. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, é ou não é? Mas para mim ser a imagem e semelhança de Deus, eu preciso expressar Ele. Eu preciso ser cheio dEle. Não é só simplesmente da boca para fora, eu preciso ter Cristo dentro de mim. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não adianta você declarar que vai para o céu se você não assinou o contrato. Amém? Você precisa cumprir todo o protocolo. Você tem que aceitar Jesus, seu coração tem que queimar, você tem que se batizar e falar, confessar publicamente, Senhor, o Senhor é o único suficiente da minha vida. E viver uma vida ali, sabe, na conexão. E você sabe, querido, aí você se torna uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, é ou não é? Quando é que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus? Quando decidiu se separar de Deus, pecando. Amém? O pecado, ele traz separação. O pecado sempre vai denigrir a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Quando é que você perde a imagem e semelhança de Deus? Quando você peca. Amém? E você sabe, querido, é algo interessante aqui, porque o homem maligno, ele é parcial, injusto e imoral. Você sabe que maligno é quem? O próprio Satanás. Se você perde, se você sai do fruto da benignidade, da imagem e semelhança de Deus e passa a ser uma pessoa maligna, você agora passa a ser imagem e semelhança de quem? Fala assim, misericórdia. Por isso você não pode ser maligno, não. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, Deus está vendo, hein? Sabe, querido, nós precisamos da benignidade do Senhor em nós. Eu só consigo a benignidade, não é por esforço próprio. Não é fazendo o bem, tentando se autopromover, tentando ser reto por minha própria conta. Mas eu só alcanço a benignidade em Cristo, sendo cheio do Espírito.
Amém. Eu só consigo expressar a imagem e semelhança de Deus quando eu tenho um Espírito dentro de mim, fluindo com liberdade, transbordando por todas as áreas da minha vida. Amém. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Onde há benignidade, não há lugar para maldade nem ódio, porque as ações, sabe, são guiadas pelo amor, pelo Espírito. Amém. O fruto da benignidade é a resposta de Deus aos problemas da nossa vida. Amém. Por isso que nós falamos, ore em línguas, seja cheio do Espírito, porque isso vai transformar você de glória em glória. A cada momento na presença do Senhor que você contempla, é cheio do Espírito, algo novo muda dentro de você. Pastor, eu não mudei ainda muita coisa, mas se você olhar para trás, você já não é mais o mesmo. Amém. Continue, a cada dia o Senhor não vai parar de terminar o que Ele tem para fazer na sua vida. Todos os dias é um processo de Deus novo na sua vida, na sua história. Não pare, não desista. Amém. Glória a Deus, você crê nisso? Benignidade, querido, vem de um coração cheio do amor de Deus. Quantos querem ser cheios do amor de Deus? O único caminho é ser cheio do Espírito. Aleluia, sabe que Ele é poderoso, Ele nos ama e quer o nosso bem, você crê nisso? Ou você acha que Deus está com raiva esperando você pecar? Lembra, Deus Ele é longânimo, Deus Ele é tardio em irar-se, Deus é paciente, Ele vai julgar, mas Ele é paciente, Ele dá tempo para que você volte. Lembra que eu contei a história dos bonzinhos e do malzinho? Se você está aqui ainda é porque Ele está sendo paciente com você. Amém? Mas saiba que um dia vai chegar a hora. Então fique esperto. Sabe, Deus Ele é cheio de benignidade. Você crê nisso? Quando nós entendemos a benignidade de Deus, aprendemos a ser benignos com outras pessoas também. Amém? Assim como Deus nos ama e ajuda sem merecermos, nós também devemos amar e ajudar o nosso próximo. Amém? Aleluia. Eu quero concluir, querido. Fique de pé. Em nome de Jesus, aleluia. Sabe, como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada no nosso modo de viver são os frutos do Espírito. Amém? Você crê? Sabe, se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos os frutos do Espírito nela, então pode ser que as nossas raízes não estejam no Calvário. Aleluia. Sabe, feche seus olhos aí onde você está. Sabe, querido, nós precisamos ser cheios do Espírito. Essas bênçãos externas expressam o nosso dia a dia. Sabe, paciência. Eu sei que é muito difícil você ter paciência no meio de tantas guerras, de tantas dificuldades, pessoas com tantas opiniões diferentes da sua, pessoas querendo destruir ou denigrir a imagem da sua casa, da sua família ou a sua própria imagem. Eu sei que é muito difícil ter paciência em meio a tanta guerra, mas paciência é uma das virtudes do Espírito. Paciência é um dos frutos do Espírito. Eu sei que é muito difícil você ser bom em meio a tanta maldade, mas não se canse de fazer o bem. Seja cheio do Espírito e no tempo certo você vai poder expressar a bondade do Senhor na vida de muitas pessoas. Sabe, querido, que com seus olhos fechados, que você possa, em nome de Jesus, começar a declarar ao Senhor: Senhor, eu sou cheio do Teu Espírito, mas eu quero ser mais ainda, para que eu possa expressar a cada dia paciência, bondade, benignidade, Senhor, sobre as pessoas, sobre as pessoas ao meu redor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Os frutos do Espírito só são manifestos quando nós somos cheios. Quando nós somos cheios do Espírito. Se você tem tido falta de algum desses frutos, esse é o momento de você orar em línguas, orar ao Espírito, começar a declarar palavras proféticas, ser cheio do Senhor e dizer: Espírito Santo, flua sobre mim, enche-me, transborda sobre cada área da minha vida, transborda sobre cada área da minha mente, do meu coração, enche-me, Senhor, até transbordar, muda tudo em mim, Senhor. Eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais bondosa,
piedosa. Eu quero, Senhor, abrir mão da maldade que tenta aflorar dentro de mim. Eu sou seu filho e eu quero manifestar os frutos do Espírito. Xerere mandara